Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Por aqui estou bem, com a graça de Deus. E hoje vou mostrar para vocês algumas suculentas. Vou identificar algumas das suculentas grandes, né? E também, gente, vou mostrar como que eu faço as mudas das hastes florais, tá? Então, vou mostrar para vocês como é que elas estão, e vou identificar. Essa aqui, gente, vou começar com essa aqui, que é a minha queridinha. É uma planta muito grande, muito bonita. Olha só o tamanho e a coloração dessa suculenta. Aqui tá o nomezinho dela, né? A deixei aqui para ficar bem identificado, porque se vocês depois quiser comprar uma e tiver alguma dúvida, é só voltar o vídeo, né? Essa aqui é uma Afterglow, é uma suculenta de fácil cultivo e ela fica muito grande. Essa aqui, gente, faz tempo que tá nesse vaso, mas olha, faz tempo mesmo. Ela já deu bastante haste floral, já fiz mudas dela, inclusive já vendi várias mudas dessa aqui e ela tá vindo novamente com mais haste floral. Mas por enquanto eu vou deixar, né? Eu deixo ela ficar um pouco maior. Então essa aqui é a primeira. Espero que vocês tenham conseguido ver direitinho, porque ela tá pegando bastante sol. Olha só. Então essa aqui é uma Afterglow. E aqui bem pertinho já, aqui embaixo, eu tenho essas aqui, que são uma suculenta, ela dá grande também. Ela tem bastante babado. Ela tem esse tom mais esverdeadinho e com babadinho assim, mais um tom de cor-de-rosa. Uma suculenta bem bonita. Porém, essa daqui são híbridas. Elas não têm uma identificação assim, é tal planta. Não, né? Aquela lá é uma Afterglow, né? A gente tem o nome dela. Essas aqui são híbridas. As híbridas sempre são mistura que eles fazem de uma suculenta e outra, né? Então são híbridas de Kurs, né? O nome delas. Tem as Kurs e essas aqui são híbridas, né? Com alguma outra, né? Suculentas. Olha aí que linda que ela é. Também dá um tamanho bem grande. Se você procurar por híbridas, você vai ter uma infinidade diferente, né? Então essa daqui é uma que eu tenho aqui no meu cultivo. Aqui, essa aqui também é uma híbrida. Olha como ela é diferente, né? Então conforme eles foram enxertando, né? Essa aqui, gente, eu gosto muito dela. Ela tem a folha em formato de coração, ó. Dá essa pontinha. E ela é verdinha com essa borda bem cor-de-rosa. Muito bonita essa planta aqui. Essa daqui, gente, é uma outra híbrida, né? Uma Gibiflora híbrida. Olha a coloração dessa suculenta. Gente, vocês desculpem aí que tá com bastante cisquinho assim, ó, bastante sujeirinha, porque cortou a grama e vem, né, com o vento vem para cima delas. Então, como elas são plantadas aqui no canteiro, mas é só dar uma chuva que sai. Essa daqui ela é bem bonita, tem uma coloração, gente, muito bonita. Olha só essa aqui. Então são híbridas, né? Então tem uma variedade muito grande de híbridas. Mas eu vou levar vocês ali e vou mostrar mais algumas, né, que eu consigo identificar. Essa aqui, gente, é a minha Mona Lisa. Olha essa planta, gente. Essa aqui é muito linda. Tá com uma haste floral também. Em breve vou ter mais mudas, né? Então, ela é muito... Ela tem a tonalidade dela é entre o verde e um cinza, puxadinho assim pro azul. E aí as folhas mais velhas ficam assim nesse tom mais arrosado. Também tá vindo, né? Ela é muito linda. Então as folhinhas do meio, olha só, ela é mais no tom de
um cinza, né? Um verdinho puxado pro cinza. E aí, as de fora, assim, as mais velhas ficam mais rosadas. Olha aí, que lindeza. Agora é uma época, né, delas virem com haste floral. Sempre na primavera, elas têm essas hastes floral. Primavera, verão. Essa daqui, gente, é uma que acho que é a mais fácil cultivo que eu tenho, é essa aqui. Essa daqui, ela é a Hakuhou. Ela é assim, verdinha. Olha só. A gente tem uma certa dificuldade, né, de pronunciar o nome delas, porque são nomes diferentes, né? São nomes que não são brasileiros, né, gente? Então, para nós, eu digo nós, né, porque tem muitas amigas aí também que não tem muito estudo, não fizemos um cursinho de inglês, então a gente tem mais dificuldade aí de pronunciar. Mas vou deixar aqui, ó, como se escreve. É Hakuhou, se pronuncia. Muito bonita. Então, essa aqui é uma Mona Lisa. Essa aqui é uma Hakuhou. Já mostrei lá a Afterglow, que são plantas que têm a identidade específica, né, gente? E aí depois temos as mestiças, né? Eu digo que são as mestiças. São híbridas, né? Tenho essa que também é uma híbrida. Já mostrei algumas ali. Essa aqui também é uma híbrida. Não deixa de ser bonita, né, gente? Elas são lindas. Essa aqui também. E por que, né, que tem mais facilidade da gente ter híbridas? São mais baratas, né, pra gente comprar. Porque uma planta que tem uma identidade, né, ela é um pouco mais cara. Então, as híbridas, elas são bem mais baratas, então, e são de fácil cultivo. Eu acho, assim, as híbridas mais rustificadas, né, mais fácil da gente cultivar, né? As que são legítimas, digamos assim, elas são mais difíceis, né? Não que não seja fácil, mas algumas têm dificuldades. Olha só, elas estão aqui num canteiro. E essa aqui já está, ó, querendo apodrecer aqui, mas acho que secou. Porque elas têm que ter mais cuidado. Geralmente as pessoas cultivam essas plantas mais rarinha, digamos assim, com uma identificação sem cruzamento, né? Elas são legítimas. Em local coberto, né? Onde não pega chuva, não pega... E assim, gente, ó. Tudo no tempo. Então eu prefiro mais as híbridas, porque são lindas também e elas são mais rustificadas. Então a gente procura aí por híbridas, né? Então tem uma variedade muito grande de híbridas e elas são mais fácil cultivo. Como eu disse, eu tenho bastante suculenta híbrida. Essa aqui é uma híbrida gigante. Olha como ela é linda. Ó, essa aqui também é uma híbrida. Ali. Essa daqui, olha a lindeza, a coloração dessa planta. Muito, muito linda. A matriz dela tá lá em outro localzinho ali mais em cima. E ela tá bem mais escura, né? Aqui ela tá um pouco clara ainda, mas ela vai ficar bem escura. E aí, gente, ó, por que eu tenho bastante muda? Essa aqui era uma haste floral, né? Onde eu tirei e coloquei aqui, e elas aqui deu 3 mudas. Mas essas aqui, principalmente a Hakuhou, ela é muito, olha aí, ela dá muita flor. E aí eu vou tirando, vou colocando. Olha a quantidade de mudinhas que eu tenho aqui dela. Eu vou enfincando os galhinhos aqui e vou tendo então muitas mudinhas. Vou levar vocês por aqui. Vou mostrar aqui.
Então essas são algumas suculentas grandes. Aqui eu tenho uma híbrida com carâncula. Ela também é híbrida. Olha como ela é lindona. E ela tem carâncula. Eu tenho poucas com carânculas, né, gente? Porque elas são muito caras. Essa daqui é uma mais simplesinha. Então aqui está aquela outra lá, né, que eu mostrei. Eu até tenho identificação dessa, mas eu acho que perdi. Então agora... E ela tá vindo ali então com haste. E acho que eu vou tirar essa haste para mostrar para vocês então como é que eu faço. Mas primeiro, aqui eu tenho essa Green Spool. Olha ali o nomezinho dela. Essa daqui, ela tá aí com as haste floral, tá com 3 haste floral. Essa aqui eu acho que vai ser uma haste de folha, de mudinha, ó, não vai dar flor. Às vezes acontece isso. E essas aqui então já vieram com flor, olha a diferença. Então, ó, essa aqui é Green Spool. Ela é grande, ela é bem carnuda, ó, bem bonita. Aqui tem mais essa. Essa daqui também. Essas aqui estão assim bem grandona, bem estioladona. Olha a diferença delas aqui na sombra. Aqui ela pega sol, mas somente à tarde, né? E ela tá ficando aí meia estiolada. Essa aqui ela gosta de muito, muito sol, né? Essa aqui é uma mococa. Ela é um pouco menor. E aí eu tenho algumas pequenas aqui que eu quero mostrar pra vocês, né? Ó, essa aqui é uma outra que eu tenho carâncula. De carâncula. Se não me engano é Liz. Essa aqui é a Liz de carâncula. Ela tá vindo ali com uma hastezinha. Essa aqui eu fiz muita muda dela. Ela é bem fácil de fazer. Essa aqui, elas têm algumas que tem carâncula. A minha não tem. Até pensei que ela ia colocar, deu um sinalzinho ali. Mas até agora ela não colocou a carâncula. Essa aqui é a Madiba. Essa minha faz tempo que tá nesse vasinho bem pequeno. Tá com umas folhinhas secas para tirar. Ela é muito bonita. Essa aqui tem uma coloração assim meio rosada também, ó. E essa aqui, gente, ela não são assim muito grande, né? Elas são um porte médio. Então, e a minha não colocou carâncula. Essa aqui, já que eu tô aqui, vou mostrar. Essa aqui é muito bonita, eu acho muito bonita ela. Essa aqui é vamos ver aqui, a Pollux. Eu deixo identificação porque antes eu tinha todas bem identificadas, né, gente? Mas acaba perdendo. Aqui ela botou uma haste floral, ó, e acabou que secou uma folhinha ali por causa da haste, mas tá bem pegadinha ainda. Olha que lindeza essa suculenta. Então essa aqui já é um porte médio, não é aquelas grandonas, né? É uma Pollux. Essa daqui é a Madiba. Eu já esqueci, gente, ó, de uma planta para outra eu já esqueço. E essa daqui, gente, é uma muito bonita. Ela é bem volteadinha para cima, ó. E ela também já deu bastante bebê. Já teve bastante. Essa daqui é a Dark Vader. Muito bonita essa aqui. E aquela última ali, gente, ó, olha como ela tá. Então, ó, aqui tá uma haste, já tá num ponto já de cortar e fazer muda. Ela tá vindo mais 2 haste ali. E olha só, aqui na haste velha que eu não tirei, as folhinhas já estão emitindo brotinho, gente, ó. Então, se eu tirar aqui, eu já vou ter mudinha. Então, tanto dá para você deixar, né? Ou tirar e botar em cima da terra, ou deixar elas ali, elas produzem filhinhos. Ou cortar, né? Como eu disse, a gente vai cortando e vai fazendo mudinhas. Então, essa daqui é a salsa. Ela é muito
muito fácil cultivo. E essa aqui também não é um tamanho muito grande. Elas estão todas aqui nesses vasinhos pequenos. Vou pegar um aqui para vocês verem como ele, na minha mão, como ele é um vaso pequeno. Ó, o tamanho da minha mão. Isso. Então essas aqui são de porte médio. Mostrei lá as primeiras, né, que eram porte grande. Tem as porte médio. Depois a gente tem as pequenininhas, né, gente? Que são rosetas pequenas. Então, que hoje eu não vou mostrar as pequenas, só mostrando ali. Essas são porte médio e grande. Uma que eu identifiquei também foi a Dark Ice. Olha ali o nome dela. Essa aqui é bem bonita, bem colorida. Tá aqui, essas de pruína não gosto de ficar no tempo, né, gente? Tô criando elas aqui embaixo. Mas, então, essa daqui é a Dark Ice. É muito bonita. Então, vou mostrar para vocês. E agora, gente, eu vou mostrar então para vocês como que eu faço para tirar as mudinhas, né, dessa haste floral. Eu não poderia deixar de fora, né, gente, essa bonitona aqui. Eu tenho várias aqui nesse canteiro, todas da mesma, né? E elas são Mauna Loa, né? Essa daqui, peleei bastante tempo com ela. Ela custou se desenvolver, gente. Mas depois que ela se desenvolveu, eu consegui fazer as mudas, né, através dali das hastes floral. Fiz muitas mudas. Ela é enorme de grande, muito grande. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui em cima ela tem mais de 2 palmos. E de altura também mais de 2 palmos, gente. Ela é muito linda, muito grande. E as minhas estão assim, gente, a céu aberto, né? Como eu disse, a maioria das pessoas tem um pouco de receio de colocar elas no tempo, mas aqui comigo tá bem de boa. Vou deixar aqui então ali o nominho dela para vocês verem direitinho, né? Identificar ela direitinho. É uma Mauna Loa, muito linda. Essas aqui essa daqui, se eu não me engano, veio lá da minha amiga Vilmarina. Ela também tem canal e ela vendeu muitas suculentas dela. Então eu comprei dela. Olha aí. É muito linda. E elas vieram assim todas identificadas. Muito legal. Eu gosto de comprar plantas que venham identificada. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho agora dessa planta que é a Lilacina. Eu busquei lá meu caderninho do tempo que eu fiz o curso de paisagismo. Para quem não sabe, eu sou paisagista formada, mas não atuo, né? Eu só cuido aqui mesmo do meu jardim. Então, pessoal, em uma tese eu pesquisei no meu curso sobre a Lilacina, né, e a Zecheveria, a Lilacina, e também eu fiz uma grande tese aqui sobre a metálica, né. Então, sobre nome popular, sobre nome científico, tamanho, tudo a gente estudou da planta, né. Eu vou falar um pouquinho então dessa daqui, que é a Lilacina, né. A Lilacina, ela é essa roseta rosa, né, clarinho, que é também conhecida como a planta fantasma, por ela ter essa corzinha bem pálida, né, mas ela é de um rosa até um branco, né, entre ali umas nuances de cinza. Então ela é assim, tem umas que ficam um pouco maior. E, gente, essa Echeveria, a Lilacina, ela é de muito fácil cultivo, porém ela não aceita muita rega. Para regar ela somente após ela estar com o substrato bem seco, regar aí uma vez por semana no máximo, não deixar aí o solo encharcado de jeito nenhum. As regas dela tem que ser bem moderada, bem leve, né? E você tem que deixar ela em local
com muita luz e com algumas horinhas de sol. Ela não gosta de ficar em sol pleno lá o dia todo. E também, gente, ela não aguenta ir cada dia de chuva na chuva, de jeito nenhum. Ela vai cozinhar e vai morrer. Aliás, nunca molhe nenhuma suculenta em horário quente, né? Porque elas cozinham. E você, antes de molhar, veja se o vaso não está quente, gente. Por quê? Porque se o vaso estiver quente, a terra está quente, você vai molhar, ela vai cozinhar a planta, como a gente fala, né, gente? Então essa é uma lilácea, é uma echeveria. E aí uma curiosidade das plantas que são denominadas echeveria, né? O gênero echeveria, como muitas outras suculentas, né, que tem gênero, elas são denominadas esse nome por conta que na época as pessoas não tinham celular, né? Nem existia, e nem máquina fotográfica, então os botânicos tinham que catalogar as plantas e também pintar, fazia uma pintura. E aí o nome desse botânico acabava dando nome ao gênero da planta. As echeverias são nativas do México, e quem catalogou a maioria das suculentas foi um botânico chamado Atanásio Echeverria e Godoy, no século XVIII, gente. Então, depois do século XVIII, elas foram catalogadas e aí então tem esse nome, né? São denominadas echeveria, como outros gêneros que tem por aí. Então, espero que vocês aí tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, vocês deixem aí para mim que eu vou respondendo, e o que eu puder eu respondo. Então, aqui tá um pouquinho que eu falava, né, sobre as echeverias, sobre o porquê dos gêneros, né, gente? Como eu disse, ele é bem extenso, né, o estudo dela, das echeverias, e são vários gêneros, como pachycheverias, como as... como é que se diz? Enfim, né, os sedum, todos eles, e hoje tem mais porque elas acabaram, né, fazendo... nos laboratórios, e aí eles mudaram alguns gêneros também, mas o gênero, né, vem, o nome Deus dos princípios, né, porque a pessoa que catalogou, então a planta levou o nome dele. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, né? Primeiro eu vou retirar essa haste floral, né, eu tiro o máximo mais próximo do caule dela possível, né? Ó, tirei. Aí, pessoal, aqui nessa haste floral, ó, a maioria tem duas folhinhas bem próximas uma da outra. Então, aqui essa aqui tem 3. Então eu vou tirar aqui bem em cima, onde tem um caule maior. Vou mostrar pra vocês. Vou botar aqui. Ó. Então aqui já vai sair uma muda. Aí aqui eu vou então tirando com 2 ou 3 folhas. Ó, essa aqui ficou muito embaixo, então essa folhinha aqui eu vou retirar para ficar um caulezinho maior. E ainda vou tirar mais uma aqui, gente. Ó. Essas folhinhas, às vezes acontece delas brotarem, mas é bem difícil. Então, e como é que eu faço aqui? Então, é bem simples, é só pegar um vasinho, qualquer uma vasilha, né, com substrato normal que você costuma aí plantar suas suculentas. E aí vou aterrar ela, olha só, até aquela primeira folhinha ficar na terra. A segunda já vai ficar de fora. Mas geralmente ela vai emitir as mudas aqui em cima. Às vezes acontece de sair uma lá embaixo, mas a maioria é aqui em cima. Então é bem simples. Essa aqui é aquela primeira, tava bem alongada, gente, ó. Mas eu vou aterrar ele bem. Ó, vai ficar lá. Essa aqui ficou bem firme. E assim eu faço as mudinhas. Essa aqui que é a parte de cima. Se ela tá nesse formato, a gente aproveita para fazer uma muda. Se ela... Porque tem umas, como eu disse, né? Ela já tá com flor. Então aquelas daí a gente descarta.
Então aqui vai dar uma mudinha. E essas folhinhas que eu retirei, eu deixo aqui em cima, encostadinha na terra. Aí. Eu não molho, o substrato aqui meu já tá levemente úmido, né? Então eu não vou molhar, eu vou deixar ela em um local a meia sombra, não vou deixar ela no sol forte, né? Porque senão ela vai desidratar, porque ela tá cortada, né? Então ela vai acabar desidratando. Então é importante agora deixar ela à sombra, e só vai molhar ela quando o substrato estiver bem seco, gente. Daí dá uma molhadinha de leve, não vai encharcar a terra, né? Então é assim que eu faço para fazer as mudas, né, das minhas suculentas grandes. Eu faço também com as suculentas pequenas que dão a haste floral. Olha essa daqui. Essa daqui tá com uma haste floral. Daria para fazer nesse mesmo jeito. Porém, essas que são rosetinhas pequenas, elas brotam muito das folhinhas, né? As folhinhas dela acabam brotando, então não há tanta necessidade. Então, quando eu tiro, eu já tiro todas as folhinhas e boto no lugar para brotar. Então, olha aqui, tem uma... Vou tirar uma hastezinha aqui. Olha só, ela tá com uma bebezinha ali em cima da folhinha dela. Essas de rosetas pequenas, elas são de muito fácil para brotar, né, as mudinhas. Diferente dessas maiores que já tem um certo cuidado. Como eu disse, às vezes vem da folha, mas é mais raro, né? Então, essa é a diquinha que eu fiquei de mostrar para vocês como que eu faço as mudas. Então, é desse jeito, bem simples, pessoal. E aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês, então, eu tenho essas... Isso aqui era de caixa de máquina de lavar. Então, eu coloquei ela aqui na sombra, coloquei um bom substrato. E aqui, gente, eu venho e coloco as hastezinhas, né? Porque tem bastante suculenta, acaba tirando muitas hastes. E aí, vou colocando assim e vou fazendo mudas. Tem até uma florzinha que eu semeei aqui. Ele tá por cima. E olha só. Essa daqui é da Isis. Olha aí. Ela é uma haste, ó, que eu coloquei aqui. Ela brotou embaixo. Ó, eu coloquei ela inteira. Ela colocou embaixo ali, acho umas 3 mudas. E aqui, gente, na parte de cima, olha só. Tá ali precisando de já tá com raizinha. Tem 4 mudas aqui. Esse aqui é a Isis de carâncula. E aqui tem colher que eu coloquei para fazer mudinha. Tem essa daqui. Tem várias aqui. Então sempre é bom ter um cantinho, né? A sombra para fazer as mudinhas, quem quer proliferar elas. E as minhas, como eu gosto de deixar elas a céu aberto, eu já deixo elas assim. No lugar de sombra, aqui pega um pouquinho de sol à tardinha, mas pouca coisa, né? Então elas já vão acostumando a viver ao sol pleno, né, gente? Olha só aqui, tem mais, isso aqui é tudo mudinha de haste que eu coloquei, gente. Isso aqui é mato, tem mato no meio, tem. Ó, então isso aqui são tudo mudas que eu faço. Essa aqui tá com bastante. Aqui já tem uma outra que já tá dando haste floral aqui junto, gente, essas pequenininhas. Então, gente, é bem simples, né? Aonde tem uma sombra, eu vou colocando elas, vou ajeitando para colocar as hastes floral e folhinhas. Quando a gente mexe, sempre caem folhinhas, né, gente? Principalmente dessas mais pequenas. Essas rosetinhas pequenas. E aí eu jogo, ó. Aqui caiu um limão em cima. Aqui tem pauzinho, provavelmente uma semente que eu coloquei aqui. Porque eu vou colocando sementes e vou colocando... Aonde tem pauzinho é porque tem uma semente. Aqui já tem uma que brotou. Essas aqui eu joguei sementezinha, ó. Já tá bem... Nasceu bastante, já tem que fazer o transplante. Aí depois, né, gente, é só transplantar para um local onde elas possam ficar bonitas.
Então, e por aqui também às vezes tem alguma que tá muito feia, eu venho e coloco aqui. Ou tô sem vaso, porque fica aqui embaixo do pé de limão, gente. Então aqui eu tenho uma sombra, agora pela manhã da garagem e à tarde desse pé de limão. Então fica assim bem mais sombra, né? E elas mais fica no ar livre, então elas têm muita claridade, né? Então elas vêm super bem e depois é mais fácil de acostumar elas em sol pleno. Então aqui eu tenho algumas folhagens. O vídeo nem é de folhagens, né, gente? Mas vou terminar o vídeo por aqui para não ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça, deixa seu like, seu comentário, compartilhe com quem gosta desse tipo de vídeo. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, gente, deixa aí nos comentários para mim se vocês gostam, se querem mais vídeo nesse tipo, né? Então eu vou mostrar para vocês mais vídeo assim. E também, gente, eu posso fazer, né, mostrar e identificar também algumas suculentas de porte pequeno, né? Que eu tenho bastante de porte pequeno. Aqui então são algumas folhagenzinhas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça, deixa seu like, seu comentário. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.